Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do grupo de estudos do Latin Safe. Hoje nós chegamos um pouquinho atrasados e vamos falar sobre, uma vez que estamos saindo do Outubro Rosa, né? Vamos falar sobre a implicação da radiação ionizante na mamografia. Eu acho que esse é um tema muito relevante. A gente está discutindo isso particularmente no Outubro Rosa, porque eu acho que é extremamente necessário definir alguns conceitos que estão com conhecimento sedimentado, para não eventualmente saber diferenciar isso de ideias erradas que são às vezes disseminadas em algumas mídias e podem eventualmente confundir os pacientes, colegas ou familiares. Então, para ajudar a gente nessas definições e para falar sobre radiação e mamografia, hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o Dr. Carlos Chimizo. O Dr. Carlos Chimizo, ele é um especialista, é um radiologista, médico radiologista, especialista em mamografia. Ele atua no Hospital das Clínicas no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da USP, também trabalha no ICESP, que é o Instituto do Câncer da mesma instituição, e também faz parte do Grupo Fleury. Chimizo, eu queria agradecer muito você estar aqui conosco hoje. Muito obrigado por ter vindo e obrigado por seu tempo para dar essa aula para a gente. Obrigado, Hilton, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui em um evento promovido em parceria com a Sociedade Paulista de Radiologia, em conjunto com o Latin Safe. Com certeza, Hilton, esse tema é um tema muito importante. Eu acho que as informações, muitas vezes, que chegam não só para a população em geral, mas até para os profissionais que lidam com o tema de mamografia, principalmente relacionado à radiação, às vezes são informações muito fragmentadas e, como você já bem disse, às vezes podem causar mais dúvidas do que informação concreta de fato. A ideia aqui é trazer um pouco desse tipo de informação, a mamografia e o tema de radiação. Como que a gente aplica, como que a gente lida com esse tema no dia a dia. Bom, antes de mais nada, só para sedimentar, por que a gente faz mamografia atualmente? Por que é recomendado que toda mulher, a partir, pelo menos, como a gente vai ver mais para frente, dos 40 anos, realize a mamografia periodicamente? Bom, o primeiro estudo, se a gente for ver, o estudo com a mamografia, começou lá em 1963, lá em Nova York, um estudo chamado HIP, H-I-P. Então, nesse estudo é o que deu start, quando a mamografia, a técnica de mamografia, os exames de mamografia, ele já estava bem consolidado, teve um avanço tecnológico fantástico, e na época se começou o primeiro estudo controlado e randomizado da mamografia. Basicamente, o que esses estudos e os estudos subsequentes fizeram? Eles compararam as pacientes separaram em dois braços, as pacientes que realizaram mamografia e as pacientes que não realizaram mamografia, e viram qual era o desfecho depois de um certo tempo, se havia ou não redução, tá, da mortalidade pelo câncer de mama. Bom, ao todo, hoje nós temos ao redor de 11 trials. O último foi encerrado agora em 1991, ou seja, quase que 30 anos de estudo do exame mamográfico. Então, a gente até pode dizer hoje que na medicina, um dos estudos, ou pelo menos o estudo de imagem mais estudado na história da medicina é a mamografia. Então, ao redor de centenas de milhares de exames foram realizados. E qual que foi o desfecho desse resultado? Um dos estudos mostrou redução de até 42% na mortalidade no braço que foi realizada a mamografia. E um outro estudo, o canadense, até mostrou um discreto aumento na mortalidade, mas os estudos canadenses, o de 1980, o estudo 1 e 2 canadenses, são estudos que tiveram sérios problemas no alocamento dessas pacientes. Teve muita contaminação do grupo controle, ou seja, muitas pacientes com lesão palpável foram alocadas no braço da mamografia
e havia uma crítica muito grande em relação à técnica mamográfica utilizada, não só nos equipamentos, que muitos dos equipamentos não possuíam sequer grade nesse estudo, e na experiência dos radiologistas que estavam lendo. Em decorrência disso, é um estudo bastante criticado, e por isso que, ao contrário dos outros estudos, foi o único que mostrou um aumento na mortalidade pelo câncer de mama no braço submetido à mamografia. É uma coisa que não tem explicação nenhuma, mas o que é aceito hoje, que a redução é em torno de 20% na mortalidade por câncer de mama. Bom, esse aqui, todos os estudos randomizados, por conceito, na mamografia, as pacientes, elas não necessariamente realizaram o exame mamográfico. Essas pacientes, elas foram convidadas. Algumas pacientes realizaram, outras não. Para não ver problema de viés, uma vez a paciente alocada no grupo para controle ou mamografia, ela vai ser sempre pertencente a esse braço, independente dela ter realizado ou não o exame. Agora, alguns estudos observacionais que levam em conta somente as pacientes que de fato realizaram o rastreamento, são estudos mais atuais. Eles mostraram de forma uniforme ao redor de quase 50% de redução na mortalidade por câncer de mama. Isso aqui, para termos oncológicos, é uma coisa muito grande, é um número muito significativo, é um número muito grande em termos de redução de mortalidade, e por esse motivo, hoje, que a mamografia ela é recomendada como método de rastreamento. Esse aqui só ilustra o seguinte: a curva de mortalidade nos Estados Unidos, no banco de retirado através dos dados do banco de dados americano. E o que ele mostra, né? O rastreamento ele começou nos Estados Unidos lá pela década de 80. Então ele demorou mais ou menos 10 anos para a gente começar a curva, a ter uma redução na curva da queda na mortalidade por câncer de mama, que hoje é estimado ao redor de 35%. Então, de fato, é uma coisa mensurada, está mais do que comprovado que a mamografia ela reduz a mortalidade por câncer de mama. Se a gente for ver aqui no Brasil, se a gente for, é um dado do INCA, do ano passado, 2018, o câncer de mama, a incidência do câncer de mama corresponde aí por mais da metade dos cânceres diagnosticados nas mulheres. Se a gente for ver cólon e reto e colo do útero, vão aparecer na segunda e terceira posição com menos de 20%. Então, é um câncer bastante prevalente, é uma das principais causas de mortalidade por câncer, né, na mulher. E hoje, o que é recomendado em termos de rastreamento, existem várias recomendações, tá? Muitas vezes polarizadas, não é o escopo aqui entrar no mérito por que existe essa diferença de recomendação, mas resumindo, é muito mais relacionado a fatores econômicos do que qualquer outra coisa. Mas hoje a sociedade, as principais sociedades médicas aqui no Brasil, elas recomendam o início aos 40 anos, a periodicidade anual e o término até a expectativa de vida da paciente em torno de 5 a 10 anos. O Colégio Americano de Radiologia, o NCCN, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a FEBRASG e a Sociedade Brasileira de Mastologia recomendam aí o início aos 40 anos e anualmente. Bom, agora saindo dessa introdução e partindo para a parte de radiação, a ideia é falar um pouco sobre esses temas, acho que são temas relevantes para quem trabalha e quem lida com a mamografia no dia a dia. Bom, só para a gente situar o que é o nível de radiação relevante e o que não é, isso aqui é um gráfico bem interessante que foi retirado do CDC americano, Center for Disease Control. Isso aqui é acessível no site e quem quiser pode entrar lá e verificar os diferentes níveis de radiação, os exames a que nós somos submetidos no dia a dia. Bom, só para começar, se a gente for ver o raio-x de tórax, talvez deve ser o exame que a gente menos recebe radiação de fato. Então, a gente está em torno de 0,1 milisievert, que é a dose efetiva de radiação que a gente recebe. Então, nessa escala, seria um dos exames, aí, junto talvez com a densitometria óssea, os exames que menos emite radiação.
Só para a gente ter uma ideia, isso aqui é uma dose que a gente pode receber naturalmente quando a gente fica exposto ao meio ambiente por ano. Isso aqui é uma estimativa americana que a radiação natural, que só o fato de a gente estar vivo, a gente estar circulando no planeta Terra, a gente vai receber em torno de 6,2 milisievert por ano, tá? É uma estimativa americana. Bom, subindo um pouco mais a escala, 20 milisievert, quando, por exemplo, ocorre algum desastre, uma usina nuclear, por exemplo, um acidente, e no ambiente tem ao redor de 20 milisievert mensurado, indicado a remoção da população local. Tá? 500 milisievert é o que já começa a causar problema para o ser humano. Então, já começa a haver lesões de células sanguíneas a partir de 500 milisievert. Se a gente subir um pouco mais a escala, em torno de 1000, tá? As pessoas que forem expostas a esse nível de radiação já podem desenvolver o que a gente chama de síndrome aguda da radiação, ou seja, pode começar a ter, por exemplo, sangramentos espontâneos, lesões de mucosas por influência da radiação. E ao redor de 4.000 milisievert, é estimado que 50% das pessoas expostas venham a falecer em um tempo de espaço curto. Agora, com 100% aí de letalidade, ao redor de 10.000 milisievert, é estimado que 100% das pessoas expostas a esse nível de radiação venham a falecer. Só para a gente ter uma ideia, no acidente de Chernobyl, na usina nuclear, a radiação estimada naquela ocasião era ao redor de 300.000 milisievert hora. Então, isso é só para a gente ter uma ideia do que a gente está lidando, qual que é o nível de radiação que os exames diagnósticos na medicina oferecem para a população. Então, se a gente for ver, nós estamos aqui no começo, tá? Seria a radiação diagnóstica que nós utilizamos para fazer diagnóstico. A radioterapia, ela já aumenta um pouco, já trabalha com uma dose de radiação um pouco maior, mas assim, de qualquer forma, é controlada. Então, só para a gente situar que a faixa que a gente trabalha é uma faixa segura, mas a gente precisa obedecer critérios bem rígidos, justamente para não ultrapassar, porque o efeito da radiação ela é cumulativo. Bom, agora, começando em relação à parte técnica na mamografia, qual que é o impacto da espessura de compressão? É aquela espessura, por exemplo, pacientes com diferentes tamanhos de mama, diferentes dimensões, algumas mulheres têm mama menor, outras mulheres mamas com volume maior, e isso implica em diferentes níveis de espessura. Então, isso aqui tem um impacto direto em termos de radiação. Isso aqui é uma mama comprimida, como a mama aparece, isso aqui é uma mama com uma espessura maior, também comprimida. Se a gente for ver, a dose de radiação, tanto para a tomossíntese como para a mamografia, ela aumenta de forma gradativa e de forma praticamente linear com a espessura na mama. Por exemplo, se a gente for comparar aqui uma espessura de 10 a 19 milímetros, em torno aí entre 1 e 1,5, tanto a mamografia como para a tomossíntese, e se a gente for analisar uma mama aí com 70 a 79 milímetros, quase 8 centímetros de espessura, a mama é bem volumosa, o nível de radiação, ela praticamente dobra ou, em alguns casos, quase que triplica. Gera uma coisa bem sabida. Então, por isso que a compressão na mamografia, quando a gente comprime bastante tecido, a gente não está só beneficiando em termos de nitidez, a gente não melhora só a nitidez porque a gente diminui a radiação espalhada, mas a gente diminui o nível de radiação. Então, infelizmente, nós temos que comprimir bem a mama, é um efeito desejável, mas o único ponto aí, o efeito colateral é o desconforto e dor, porque cada mulher, cada paciente apresenta um grau de sensibilidade diferente na mamografia, no exame de mamografia. Bom, e a densidade mamária? Se a gente for ver, em termos de densidade mamária, hoje nós classificamos aqui, segundo a padronização
do Colégio Americano de Radiologia, o BIRADS, em 4 categorias. Ele divide A, B, C e D. O que é considerado como mama densa, o que é aceito hoje como mama densa, é a categoria C e D. E como que a gente faz? É bem subjetivo, A gente olha, o radiologista olha e classifica a densidade obedecendo esses critérios. Predomina tecido adiposo, quando tem aqui tecido fibroglandular esparso, aqui quando essa parte mais densa é o tecido fibroglandular, ele já fica heterogêneo, ocupando boa parte da mama, e em alguns casos praticamente não tem gordura, predomina somente o tecido mamário denso. Então, qual que é a relação da densidade mamária com a radiação? Se a gente for ver também, tá? A radiação, ela vai aumentar, tá? De acordo com a densidade mamária. Esse aqui acho que foi trocado, tá? O que acontece aqui? Isso aqui isso aqui é mama densa, o vermelho, e o azul é mama adiposa. Ou seja, quanto mais denso é a mama, mais radiação essa paciente ela recebe, tá? Por quê? Porque na hora da leitura lá do sensor, o sensor ele denota, ele manda um sinal lá para a ampola, lá para o mamógrafo, que ele tem que continuar ainda expondo mais radiação para a gente ter um nível de detalhamento adequado. Agora, o interessante é que para a tomossíntese isso não é tão diverso quanto a mamografia, porque a tomossíntese, eu vou mostrar mais para frente, nós adquirimos várias incidências com doses baixas de radiação. E como isso é reconstruído depois, nós não temos tanto esse efeito quanto nós observamos na mamografia convencional. E qual que é o impacto da radiação ionizante, né, da mamografia, aquela mamografia diagnóstica ou de rastreamento nas pacientes com mutação de BRCA1 e BRCA2? Então, só para lembrar, tá, pacientes com mutação ou de BRCA e BRCA1 e 2, elas perdem, tá? O gene BRCA1 e 2 ele é responsável pelo reparo do DNA. Então, quando a paciente tem uma mutação nesse gene, ela perde, tá? Um dos mecanismos de reparo do DNA. Então, se ocorre um erro na replicação do DNA, ou seja, por um evento aleatório ou, por exemplo, induzido por radiação, esse erro tem uma chance menor de ser reparado. Então, por isso que essas pacientes apresentam o risco maior para ter câncer de mama. Esse aqui é um estudo maior, é o maior estudo que já foi publicado sobre o tema, são 1993 pacientes com mutação de BRCA1 e 2, e o que foi observado nesse estudo, tá? Pacientes abaixo de 30 anos tiveram risco maior para desenvolver câncer de mama do que pacientes acima de 30 anos, ou seja, quanto mais jovem uma paciente é exposta à radiação, maior será o risco para desenvolver câncer de mama no futuro, e tanto é que hoje tá, não se indica o início da mamografia para essas pacientes antes dos 30 anos. Então, a idade de cutoff é baseado nesse estudo, em particular nesse estudo. Então, só para a gente ter uma ideia, pacientes hoje com mutação de BRCA e BRCA1, 2, elas são consideradas como pacientes de alto risco e se preconiza a ressonância, o início aos 25 anos e a mamografia somente após os 30 anos, por conta desse aumento do risco induzido pela radiação da mamografia. Bom, pacientes com implantes de silicone, tá? Isso aqui a parte, tá? Essa parte mais central é implante de silicone, tá? Um implante relativamente volumoso e a mama, o tecido mamário, ele fica todo deslocado para a periferia. Bom, essas aqui são as 4 incidências básicas, 2 incidências crânio-caudal para cada mama, tá? E uma incidência médio-lateral oblíqua também para cada mama. Isso aqui seria o que nós faríamos habitualmente para uma paciente que não tivesse implante de silicone. Só que para esses pacientes, a gente faz algumas incidências adicionais para minimizar e para visualizar melhor o tecido fibroglandular. Então, é conhecido como manobra de Eklund, que é o deslocamento posterior do implante. O que se faz? Se puxa o tecido mamário para frente e comprime a mama, principalmente ali na região retroareolar. Então, a imagem obtida é essa. Então, o que a gente ganha com isso? A gente ganha uma maior nitidez, porque a gente diminui a espessura da mama
e a gente consegue visualizar uma maior quantidade de tecido. A gente dobra, por exemplo, a quantidade de tecido visualizado na região retroareolar, por exemplo. Então, o objetivo dessa incidência é tentar visualizar mais diminuir a compressão e melhorar a nitidez da imagem mamográfica para pacientes com implantes. De forma geral, a gente faz essa incidência para, sempre que possível, para todos os pacientes que possuem implantes de silicone. A gente só não faz quando há uma suspeita de rotura, por exemplo. Aí a gente opta por não fazer para não aumentar aí uma rotura que se estiver presente. Mas, via de regra, praticamente, virtualmente, todas as pacientes que comparam serviço de mamografia apresentam implante de silicone, elas acabam sendo submetidas a essa manobra. Bom, então, isso aqui é só na média lateral oblíqua, para exemplificar o que acontece também, mesma coisa que foi feita na craniocaudal. E a gente viu, tá, que a dose de radiação, tá, depende da espessura, e o mesmo raciocínio aqui vale para paciente com implante. Então, quando a paciente tem um implante, ela vai ter uma espessura maior. A gente não vai conseguir comprimir porque a própria implante de silicone ele impede que a gente avance nessa compressão pelo efeito ali volumétrico dele. Tá? E na manobra de Eklund a gente consegue reduzir essa espessura. Qual que é o resultado disso aqui? Isso aqui foi um trabalho publicado por uma colega lá de Goiás, é a Lilian Couto, que apresentou esse trabalho recentemente no Congresso Brasileiro de Radiologia, no Congresso Brasileiro de Radiologia deste ano. Eu tive a oportunidade de assistir a aula dela. Como é um tema bem atual, bem pertinente ao tema que eu estou abordando hoje, veio bem a calhar falar sobre isso aí. Então, ela estudou 2.680 mamografias em pacientes com implantes de silicone, um número bastante grande. E o que foi? Todas essas pacientes, elas fizeram 8 incidências no total. Então, as convencionais, mais as manobras de Eklund. Então, olha só, a dose média glandular de radiação que ela obteve foi de 9,6, ou seja, sabidamente já suspeitava que esses pacientes estavam naturalmente recebendo mais radiação, não só por conta da realização das incidências adicionais, mas por conta também da espessura maior por conta do implante de silicone, mesmo a gente utilizando técnica manual. Só para a gente ter uma ideia, em termos de comparação, um exame mamográfico normal gira em torno de 3 a 4 miligrays de radiação, ou seja, nós estamos fornecendo aí 2,5 vezes a 3 vezes mais radiação para essas pacientes. Então, eu acho que isso aqui é algo que as pacientes precisam saber, vão receber mais radiação por conta do implante, mas ainda, que fique bem claro, ainda dentro dos níveis de segurança preconizado aí pelas sociedades médicas. Bom, outra questão que surge é em relação ao protetor de tireoide nas mamografias. A gente deve usar a paciente deve usar sempre o protetor de tireoide, então a gente tem que considerar alguns fatos. Sai uma normativa, até uma recomendação há cerca de 2 anos do Colégio Brasileiro de Radiologia. Já é sabido que a dose de radiação no exame mamográfico que chega até a tireoide, ela é uma radiação bem insignificante, é muito pequena. A estimativa é que o câncer de tireoide induzido pela radiação mamografia é um caso para 17 milhões de mamografias, ou seja, é muito, muito, muito raro. E o protetor de tireoide, em algumas pacientes, ele pode atrapalhar no posicionamento mamográfico, ele pode sobrepor a mama na hora de se obter a imagem. Então, o que o Colégio Brasileiro de Radiologia ele diz sobre o uso do protetor de tireoide? Ele não recomenda o uso, ele publicou, tá? O Colégio Brasileiro de Radiologia, ele publicou uma normativa que ele não acha necessário usar o protetor pelo que foi exposto antes. Qualquer uso, além de atrapalhar o exame, vai ter mais um efeito psicológico do que um efeito de fato, protetor de fato. Bom, outra pergunta que surge bastante em relação à mamografia e radiação na gestação. Pode ser realizada a mamografia? Intuitivamente, a resposta é não, a gente não deve submeter o feto à radiação.
Claro, né, sempre que puder, a gente não vai fazer esse exame durante a gestação. Existem, além do fator de exposição do feto e do embrião à questão da radiação, a mama, principalmente no terceiro trimestre, ela está bem alterada e o exame de mamografia, a sensibilidade, ela cai bastante nessa situação. Mas e quando necessário? Por exemplo, a paciente que está estadiando o câncer de mama, que ela apresenta o câncer de mama durante a gestação, a gente pode utilizar a mamografia? E se a gente for utilizar, quando que a gente pode utilizar? Bom, o risco teratogênico durante a gestação é no primeiro, sabidamente, entre a 8ª e a 15ª semana de vida. A dose que a mulher, a paciente recebe é diferente da dose fetal, então são conceitos bastante diferentes. E hoje, o que se tem como evidência? A dose fetal abaixo de 50 milisievert não tem nenhum efeito deletério para o feto reportado até hoje na literatura. E é considerado que dose abaixo de 1 milisievert tem um risco insignificante. Então, a gente precisa saber quanto que chega ao feto, então. Então, se a gente for ver, isso aqui é uma tabela em termos de dose de radiação no exame, que chega aqui para a dose materna e a dose fetal. Se a gente for ver na mamografia, é 0,01, ou seja, é um nível de radiação muito baixo, está aí totalmente dentro do limite de segurança. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com o exame de tomografia de abdômen mais pelve, já tem uma exposição muito grande, porque a radiação está incidindo direto ali sobre o útero. No exame de PET-CT também é a mesma situação. Então, o que a gente tem, de fato, que dose fetal abaixo de 1 milisievert, o risco é insignificante. Na mamografia, a dose fetal da mamografia nas 4 incidências é em torno de 0,01 milisievert. Então, se a gente for só parar para pensar, a exposição ambiental em local padrão nos Estados Unidos é em torno de 3,1 milisievert ao ano. Então, é seguro, tá? É seguro realizar a mamografia em qualquer fase da gestação, inclusive no primeiro trimestre de gestação, quando necessário se faz o uso. E outra pergunta que se faz bastante em relação ao uso do avental de chumbo. Dependendo da fase da gestação, se esse avental não for atrapalhar, ele pode ser oferecido, apesar do risco ser insignificante, seria uma barreira a mais para essa situação. Em alguns casos, eventualmente, o avental de chumbo ele pode atrapalhar também no posicionamento, mas sempre que possível, isso aí pode ser oferecido para a paciente no momento da realização do exame. Bom, para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o assunto, o Colégio Americano de Radiologia, ele publica regularmente alguns critérios, assim, as indicações dos exames de imagem para diferentes situações. Uma das situações que ele, dos guidelines que ele publica em relação à gestação e pacientes amamentando, só para resumir, ele coloca como uso apropriado, tanto a mamografia para rastreamento e da tomossíntese nessas situações. Bom, falando sobre, por último agora, entrar na última parte aqui do assunto, eu queria falar um pouco sobre tomossíntese, que é um método novo que está surgindo aí com bastante força no cenário da mamografia. O que é a tomossíntese? Então, a tomossíntese, ela é uma mamografia, tá, obtida com baixa dose de radiações e diferentes incidências. Essas imagens, aí cada fabricante tem um número de imagens a diferentes angulações, tá, do braço do mamógrafo, e a partir dessas imagens o computador ele reconstrói múltiplas outras imagens com espessura fina, ao redor de 1 milímetro, e a partir disso que a gente vai ter uma espécie de mamografia 3D, a gente vai avaliar essa mama em camadas finas. O objetivo é diminuir o efeito de sobreposição que a gente tem numa mamografia convencional. Então, a gente vai conseguir detectar mais lesões, porque a gente vai conseguir diferenciar o que é lesão, o que é tecido fibrogranular, diminuir o falso positivo, e, por exemplo, reduzir o número de falsas lesões, como nas assimetrias focais, que são, na maioria dos casos, em 70% dos casos, sobreposição tecido fibrogranular, a gente vai reduzir o número de falso positivo. Bom, o que a gente tem em termos de protocolo?
Hoje se faz a mamografia 2D, adquire-se a tomossíntese, posteriormente, na incidência craniocaudal e médio-lateral oblíqua de cada mama. Eventualmente, esse protocolo pode variar nos serviços onde o trabalho a gente faz dessa forma, a gente chama isso de combo. Então, a paciente é exposta 2 vezes à radiação, na mamografia 2D e depois na tomossíntese. Bom, e qual que é o impacto hoje da tomossíntese no rastreamento? Se a gente for ver, o que a tomossíntese ela fez? Ela reduziu, né, o número de reconvocações de forma bem significativa. O que são reconvocações? É quando o paciente vem, a gente detecta que há um achado, há uma alteração naquele exame e é necessário a gente fazer complementações. Por exemplo, fazer uma compressão para avaliar melhor o nódulo, ou uma compressão para avaliar uma simetria focal, ou uma ultrassonografia. Então, o que a tomossíntese faz? Com esse maior detalhamento da análise do tecido, a gente precisa reconvocar menos. A paciente precisa voltar, retornar ao serviço para complementar o exame, e a gente consegue resolver já de partida no exame de tomossíntese. E a tomossíntese, por outro lado, ela aumentou também a taxa de detecção de câncer. Então, se a gente for ver, ela aumentou aí alguns estudos de 40% a 54%. O que a gente tem, em termos de média, hoje, aumento no aumento na detecção do câncer de mama é ao redor de 30% e a redução de reconvocações chegando até 37%. Ou seja, detecta mais e a gente chama menos as pacientes de volta para o serviço, ou seja, os pacientes, a gente consegue ter um exame mais eficaz nas duas pontas, tá? Tanto para detectar como reduzir o número de falso positivo. Então, se a gente for ver, a tomossíntese ela tem uma performance muito boa justamente nas mamas com a densidade C, que a gente chama de heterogeneamente densa. Aqui muitas vezes é um problema, só o fato de eu fazer tomossíntese não me ajuda tanto assim, porque o tecido é tão denso que eu não consigo, mesmo eu tendo fatias finas da mama, tá, da análise da imagem mamária, eu não consigo distinguir ou caracterizar lesões. Mas isso aqui é um cenário bem importante, e a maioria das pacientes, mais da metade das pacientes estão enquadradas na categoria C e D. A categoria A e D representam aí entre 5% e 10% cada uma, se a gente for considerar em termos de distribuição da densidade mamária. Isso aqui é uma mama que tem uma categoria B, a densidades esparsas. Esse aqui é um cenário onde muitas vezes a tomossíntese ela pode ser útil. A princípio aqui nada chama muita atenção, tem linfonodos intramamários, a gente confirma aqui linfonodos intramamários, mas aí quando a gente vai para o exame de tomossíntese, não sei se vai ficar muito boa a projeção, tá? A gente vai ver um nódulozinho especulado aqui nessa região, tá? Se a gente for rodar a média lateral oblíqua também, então a tomossíntese ela começa a mostrar algumas alterações de forma mais evidente, algo que estava obscurecido e sobreposto, a gente consegue visualizar com mais detalhe. Isso aqui seria a comparação entre a mamografia convencional e a mamografia com tomossíntese. Só o fato de a gente enxergar essas espículas é o gatilho para a gente ir atrás, é o gatilho para a gente caracterizar esse achado como suspeito, que por questão do detalhamento, a gente consegue visualizar muito melhor aqui na incidência com tomossíntese do que na mamografia convencional. Isso aqui é um dos efeitos benéficos da tomossíntese. Essa paciente foi feita uma biópsia, a gente achou essa lesão no ultrassom, biopsiou e veio aí um carcinoma ductal invasivo bem pequeno, abaixo aí de 1 centímetro. Bom, agora a pergunta que sempre vem aí a questão da radiação. Eu estou expondo essa paciente 2 vezes, fazendo 2 vezes o exame de mamografia, uma com a mamografia convencional e outra com a tomossíntese. Então é sabido que a mamografia ela quase que dobra, tá, o nível de radiação para as pacientes. A mamografia convencional 0,4, a tomossíntese vai de 0,8 a 1 milisievert. Tá. Isso aqui é só para a gente comparar com os outros exames que a gente tem na medicina. Mesmo a gente dobrando o nível de radiação, a gente ainda está dentro do nível bem seguro que a paciente ela pode ser exposta para esse tipo de exame. Mas o ideal é que sempre a gente busque forma de reduzir a exposição à radiação. Bom, o que pode ser feito, o que está sendo feito para isso, para ser reduzido o nível de radiação nos exames de mamografia com a tomossíntese? Então, a gente sabe que
as imagens de tomossíntese, já existem algoritmos comerciais bem avançados. O computador, ele analisa, ele reconstrói, tá? A partir das imagens da tomossíntese, ela faz uma mamografia 2D sintetizada. Ou seja, qual que é o objetivo disso aqui? A gente substituir aquela aquisição inicial da mamografia 2D. A gente gerar uma mamografia 2D a partir das imagens de tomossíntese. Isso aqui é mamografia 2D convencional, isso aqui é a tomossíntese. Por exemplo, a paciente fez isso aqui, ela faz a tomossíntese, tá? E na tomossíntese a gente até pode verificar que existe um nódulo especulado aqui. E, a partir dessas imagens de tomossíntese, pode ser gerada essa mamografia sintetizada. Qual que é a ideia dessa mamografia sintetizada? É justamente a gente eliminar essa etapa inicial, a gente fazer só a tomossíntese e fazer depois a mamografia sintetizada. Por que a gente precisa da mamografia sintetizada? Questão de localização, a gente precisa ainda ter uma visão ampla da mama, ampla e global da mama, não só para efeito de localização, mas comparação de assimetrias, de microcalcificações, por exemplo, são achados que a gente analisa analisando a mama como um todo. E como que está a situação da mamografia sintetizada? Se a gente for ver, o grau de detalhamento já é bem satisfatório, comparando aqui as 3 lesões. A mamografia sintetizada, ela traz bastante detalhe de espícula. O que ela perde um pouco ainda em termos de detalhamento são para calcificações muito tênues. Ainda precisa de um pouco de melhoria do algoritmo. Isso aqui é uma meta-análise publicada em 2017, comparando a sintetizada com a convencional, e a conclusão foi que a performance da sintetizada disponível até então era muito semelhante à da mamografia convencional. Então, caso a mamografia sintetizada ela venha substituir a mamografia 2D, nós conseguiremos aqui uma redução da radiação pela metade. A mamografia sintetizada provavelmente ela vai ser utilizada substituindo a mamografia convencional. A cada versão que os fabricantes eles disponibilizam da mamografia sintetizada, o que a gente está observando é que as imagens estão ficando cada vez melhores, principalmente para a questão das calcificações. Alguns serviços, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, e na Europa, já estão utilizando a mamografia sintetizada no lugar da mamografia 2D. No serviço onde eu trabalho, ainda nós estamos aguardando as novas versões para ver como que a qualidade das imagens vão ficar no futuro. A gente acredita que no futuro próximo a mamografia sintetizada tem um grande potencial de substituir a mamografia 2D, e aí sim a gente vai voltar para o nível de radiação muito similar ao que a gente tinha na mamografia convencional. Bom, isso aqui é só um resumo, só para encerrar aqui a apresentação, é um resumo do que a gente tem em termos de radiação. Se a gente for ver, a mamografia ela é o terceiro, tá? Ela perde para a densitometria, para o raio-x de tórax. A gente está lá com a dose efetiva que chega, né? A dose efetiva que chega, esse aqui é o tanto de radiação que realmente pode pode ter um efeito indutor de câncer nessas pacientes, ou seja, um nível de radiação muito baixo, principalmente se a gente for comparar com outros exames aí que a gente tem na medicina. Então, se for comparar, talvez aqui por exemplo, com a mamografia, com a tomossíntese de 20 milisievert, a gente usa aqui 0,4 milisievert, que é a dose de exposição. Para um exame de rastreamento que é realizado anualmente de forma periódica, realmente esse número aqui tem que ser o mais baixo possível. Tá? É ao contrário, talvez, dos outros métodos de imagem, como a tomografia, que se procura cada vez mais reduzir o número de radiação, do nível de radiação. Infelizmente, na mamografia, a gente não consegue diminuir muito o MA, por exemplo. Por quê? Porque a gente precisa de muito detalhamento. A gente reduzir, a gente vai começar a perder lesão, a gente vai deixar de fazer diagnóstico. Então, reduzir radiação, ela é benéfica, com certeza ela é benéfica, mas a gente não pode esquecer que isso não pode prejudicar o diagnóstico do câncer de mama. Então, eu acho que a principal mensagem é que a preocupação com radiação ela não depende só, obviamente,
nunca vai ser somente do radiologista, a gente precisa aqui de uma equipe treinada para isso aí, uma equipe que a equipe trabalha com o grupo dos radiologistas, que são os técnicos de mamografia, fazer o cuidado, comprimir bem a mama, evitar a repetição de incidências desnecessárias, a gente fazer um exame mais preciso e a parte também da equipe de física médica em ajudar ele nessa parte técnica e na calibração e verificação dos aparelhos de mamografia. Eu acho que esse trabalho em conjunto que acaba ajudando bastante a gente controlar, a gente cada vez melhorar e reduzir a exposição da radiação para essas pacientes. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e obrigado aí a atenção de todos.